O testemunho de um pastor. A minha infância. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E aos ouvintes deste testemunho, que não entregaram ainda, que entreguem as suas vidas agora a Jesus Cristo, como o seu único e suficiente Salvador. Afirmo que tudo é verdade em nome de Jesus, o que você irá ouvir. No mar. Nasci na cidade de Ilhéus, Bahia. A princípio fui rejeitado pela minha mãe, pois ela era muito jovem, e o desejo dela era me matar, assim contou para minha família paterna. Minha avó confirmou isto para mim antes dela partir para a glória do Senhor Jesus. O início de tudo. Ainda bem pequeno, com 2 anos de idade, minha mãe me enforcava de todas as formas que ela podia utilizar para me matar e ficar livre de mim. Porém, ela não conseguia concluir a execução. Quando eu fazia as minhas necessidades no chão, ela esfregava o meu rosto no chão em cima das necessidades que ali eu teria feito. Com muito ódio ela o fazia. O ódio dela era tão grande contra uma criança que saiu das suas entranhas, que ao invés de ser amado por uma mãe, era odiado com a fúria de um arrependimento tão diabólico, de tê-la colocado no mundo. Aquela criança não tinha noção por que tanto ódio, uma criança indefesa e tão inocente. Minha avó paterna, não suportando de tanto sofrimento, me resgatou das suas mãos, adotando-me como mãe, dando amor, carinho e educação, e protegendo-me como uma leoa que protege os seus filhotes de todas as ameaças de seus predadores. Mas alguns anos depois minha avó me entregou novamente para o meu pai, e o meu pai já não morava mais com a minha mãe biológica. Mas o único verdadeiro amor aqui na terra que eu tinha só era o amor da minha avó. Quanto fui amado de verdade e protegido por ela. Hoje ela já dorme no Senhor. Eu tenho muitas saudades e gratidão por ter feito parte de sua vida compartilhando comigo. Já crescido um pouco de 3 anos e meio, para 4 anos de idade. Uma certa vez um primo me levou com ele para pescar no mar, perto de uma praia onde eu morava, bairro do Malhado, ali em Ilhéus, na Bahia. E ele, me deixando sentado em uma pedra sozinho, esqueceu-se de mim e distanciou-se, mudando de lugares, e a noite foi se aproximando. Como a pedra que ele havia me deixado era muito alta, devido à minha idade e tamanho, fiquei esperando ele me buscar, mas ele foi embora, me deixando para trás. Eu não podia entender, mas hoje eu entendo que era um propósito de Deus na minha vida. Aquela pedra, ela era muito alta para mim, pois a maré já estava cobrindo aquela pedra, já não havia mais terra para se pisar, pois a água do mar já havia invadido, e tubarões ferozes, mar já havia invadido, e tubarões ferozes, começaram a passar por perto de mim. Ali era um lugar muito perigoso, quando a maré enchia aquele lugar. Fiquei ali segurando, nas brechas daquela rocha com os meus dedos, pequenos e fracos. As ondas bravas batiam em meu corpo, levando para lá e para cá, e foi uma noite inteira. Hoje sei que o anjo do Senhor estava ali me livrando das feras do mar. Bom, só pela manhã é que foram dar falta de mim. Minha tia, segundo ela, achou que eu estava dormindo no quarto, e não sabia que o meu primo havia me levado, com ele escondido, para pescar naquele mar tão perigoso. Pressionado o meu primo, ele disse que tinha me levado, mas ele esqueceu de mim, e foi embora. Ele também só lembrou de mim pela manhã. Então saíram desesperados, à minha procura. Já não tinha esperança de me encontrar, pois todos sabiam que onde fui deixado, não havia esperança de me encontrarem vivo lá. Naquele mesmo lugar onde fui esquecido já havia vários casos de ataques de tubarão branco, que na Bahia é conhecido muito como cação por aquela região. Mas para surpresa de Satanás, estava eu vivo ali intacto, agarrado como um camaleão naquela rocha. Travado de frio, tremendo de medo, de tanto apanhar daquelas ondas, e ouvir a fúria do mar em uma escuridão terrível. Todos da minha família, viram um milagre de Deus acontecer na minha vida. Disseram para mim que, de tanto apanhar das ondas daquele mar, fiquei mais de uma semana, rodando como um peão, e caindo sem conseguir me equilibrar em minhas pernas. No rio Panelão, ainda na Bahia, pouco tempo depois, minha tia, junto com outras lavadeiras, usava a lavar roupas no rio Panelão. Ele fica na cidade de Camaquã, Bahia. Este rio é muito fundo, creio ser até hoje.
Disse ela que resolveu tomar um banho após lavar as roupas, naquele rio. E eu fui atrás dela, e quando ela pulou dentro do rio, ela não me viu seguindo ela. Então eu caí na beira daquele rio e afundei rio afora. Ainda assim, ela não havia percebido, e não sentiu nada acontecendo. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, a morte não tem poder para impedir. Obrigado, Senhor Jesus. E então a correnteza do rio me arrastou para o meio daquele imenso rio e perigoso. Estava eu segundo as pessoas que virão e narrarão estes os fatos para minha tia. Minha tia narrou para mim que parecia um pedaço de toquinho no meio do rio. Era minha cabeça que puderam ver e decifrar ser uma criança ao longe, muito longe. Veja quanto Deus de Israel é poderoso. Um menino de 4 anos de idade, estático como se tivesse de pé em cima da própria terra, firme no meio do rio. No meio de um grande rio fundo e perigoso, só pode ser mesmo um grande milagre de Deus. Creio que sua mão estava debaixo dos meus pés naquele momento. Parecia um toquinho de madeira, quase não parecia uma pessoa. Vejo aí o que chamou a atenção daquelas outras lavadeiras, que estavam ali lavando roupas mais abaixo. Foi Deus o Todo-Poderoso que deu olhos de águia para aquelas mulheres lavadeiras enxergarem tão longe e perfeito, a ponto de reconhecer uma criança daquela distância, descendo no meio do rio. Segundo me informaram, que os cálculos de distância que já havia descido rio abaixo, eram uns 500 metros rio afora. E elas gritavam e dizia: tem uma criança no meio do rio. Pularam dentro do rio e me tiraram para fora. Minha tia não soube o que fazer, ficou surpresa e muito pasma. Aos 8 anos de idade. Bom. Agora já estava morando em Belo Horizonte, Minas Gerais. Com 7 para 8 anos de idade, morava com meu pai, porque minha avó disse que ele teria que assumir sua responsabilidade de criar o seu filho. Morando com ela, eu tinha amor, e eu tinha vida. Mas depois que fui morar com meu pai, nós sabemos que, de 100% das madrastas que temos, 99% não gostam de enteados. Pelo mais que o enteado possa até amar a madrasta, mas parece ser uma rivalidade com as mães biológicas dos enteados. Nem é preciso conhecer a mãe do respectivo enteado que isto já é maligno, entre madrastas e enteados. Não estou generalizando todas, existem sim, madrastas que até cuidam do enteado melhor do que a própria mãe biológica do referido enteado. Gostaria que fosse assim comigo. Que me tivesse como o seu próprio sangue filho, mas não era assim. Era bem pelo contrário. E vemos isso até o dia de hoje, manchetes pelos jornais, na televisão, crimes bárbaros acontecendo, madrastas matando enteados. Eu era mesmo odiado por minha madrasta. Qualquer erro meu era fatal. E eu, sendo uma criança, também tinha as minhas artes de criança. Não como muitas crianças de hoje, mas não nego que na infância de criança, eu também não era flor que se cheirasse. Mas eu era apenas uma criança, e os erros de criança que cometia, com 7 anos de idade, não era para receber, em lugar de correção, torturas, como irei narrar a seguir. Morando ali agora na cidade de Belo Horizonte, no bairro Nova Vista. Aquela madrasta fazia o meu pai me espancar praticamente quase todos os dias, ora um dia com motivos, e outros dias sem motivos. É claro que cada vez que ele me batia por causa dela, o ódio em mim crescia ardentemente. Eu tenho outros irmãos que é filho dela com meu pai, porém irmãos por parte de pai. Vivi como um animal, sendo espancado, sem piedade, isto fazia o meu pai me odiar, muito, muito, sem nenhuma piedade e perdão. Sem nenhum amor, começava ali mais um grande sofrimento na minha vida. Era uma sessão de torturas que com 7 anos de idade, em um corpo franzino, que parecia todas as curvas dos ossos sobre a pele. Às vezes, apanhava com cipó de goiabá, o mais grosso que era encontrado, no pé de goiabá. Quebrava cerca de até 5 varas em minhas costas. Eu era magro como um palito, é certo que isto me deixava mais irado e rebelde. Por apanhar por coisa que não merecia, meu pai me batia com socos pontapés. Eu não podia suportar aquelas pancadas, pois ele era um homem muito forte. Lembro-me que certa vez, ele sempre passava em um bar de amigos para tomar as suas cervejas. Ele tinha umas qualidades que muitos homens, na época de hoje, não têm.
Ele gostava de pagar, e não dever nada a ninguém, odiava o erro, e qualquer que cometesse crime, infligindo as leis, nem mesmo da fumaça do fósforo ele gostava, odiava o cigarro, ele era um homem que tratava todos bem. E era amigo de muitas autoridades, embora minha avó não deixou ele entrar na polícia, mas na época as autoridades os defendiam muito, pois era um homem trabalhador e honesto, mas ele parecia cego por aquela madrasta que eu tinha. Ela tinha a arte de seduzi-lo que parecia a própria Dalila, que enganou Sansão na era de hoje, como dizia, ele estava dentro do bar, um cidadão com mais 5 homens, queria tomar os seus óculos de sol, e os mesmos também estavam bebendo naquele bar. Sei que no resultado da briga, aqueles homens saíram levados de ambulância para o hospital, pois todos eles sofreram hemorragia interna, pois todos eles saíram vomitando sangue. Relato isto, para que você entenda o quanto apanhei das mãos dele. Se com os homens fortes ele fez isto, e eu que tomava muitos socos dele, homem de quase 2 metros de altura, ele tinha o hábito de quebrar 6 ou 7 cocos secos no karatê, levantava traseiras de Kombi, como se fosse um carrinho de plástico. Confesso eu tinha medo dele. E muito respeito também. Mas o diabo queria usar ele para me matar. Este era o plano de Satanás. Porque o diabo percebe quando Deus escolhe alguém nesta terra para guerrear contra o seu inferno, e como o diabo sabe que eu seria um grande problema para ele, procurou me matar, no mar, no rio, e agora usando minha madrasta para fazer com que o meu pai tirasse a minha vida. Daí, como criança, fiquei uma criança insuportável, só tinha medo do meu pai e respeito. Eu tinha estas duas coisas. Medo e respeito. Para mim ele era o terror que eu não podia controlar, meu coração faltava pular do peito, quando eu estava brincando de bolinha de gude, e alguém dizia, lá vem o seu pai. Mesmo se os amigos estivessem brincando comigo, eu queria cavar um buraco e me esconder. Os outros irmãos tinham a proteção de mãe, que era minha madrasta, e eles não apanhavam do meu pai, como eu apanhava. Fui uma criança, criada sem amor de mãe, e sem amor de pai. Já não aguentava mais ser tão odiado em minha vida, que passei a ser rebelde na escola, não respeitando a ninguém, e cada dia que os bilhetinhos da escola enviado para minha casa chegava, era o momento de me preparar para ser torturado mais uma vez. Me lembro que, quando cheguei em casa, meu pai estava me esperando, pois minha madrasta havia dito algo que eu fizera, que o ódio dele era tão grande, que pensei que iria morrer naquele dia. Não me lembro o que fiz, mas sei que meu pai amarrou minhas mãos, pés, e pendurou-me no vasculhante da janela do banheiro, e sem piedade, me batia com fios de luz dobrados para reforçar. Apanhei tanto mais tanto, que achei que só sairia dali morto. Com o corpo todo marcado pela surra com aqueles fios de luz, minha avó repudiou aquilo, chorava muito, e a única pessoa abaixo de Deus que controlava a fúria do meu pai, nem mesmo a madrasta que era sua mulher, podia parar ele. Depois que ela fez o que fez contra mim, ele só parava de me bater, ou me perdoava de uma surra, ou melhor dizendo tortura, quando minha avó, sua mãe, lhe implorava. Então parecia que sua feição voltava a de um ser humano normal. Pois ela morava em outra cidade, São Joaquim de Bicas, Minas Gerais. Um certo dia minha avó estava lá em casa, digo na casa que eu morava com meu pai, e por algum momento ela, minha avó, perguntou-me algo, que sem pensar nas consequências respondi a minha avó em um tom alto. Não me lembro mais o que era, mas não me esqueço as marcas até hoje que carrego sobre meus joelhos. Meu pai estava no quarto, e ele ouviu como respondia sua mãe, que é a minha avó. Perguntando ele para ela o que eu havia feito, porque ele não admitia ao seu filho dar mal resposta à sua mãe. Sei hoje que é errado, não poderia respondê-la daquela forma. Mas a punição foi a mais severa de toda a história de minha vida, feita pelo próprio pai. E ela, minha avó, implorando pelo amor de Deus, tentando me proteger naquela época, para me livrar da surra ou mais uma tortura, mas não houve jeito. Aquele dia foi o único dia que ele não deu ouvidos para minha avó. Para poupar-me daquela tortura.
Ele me chamou para perto dele, e havia ali uma lata de 18 litros, que tinha sido transformada em fogareiro. Estava ali algumas brasas vivas bem incandescente, onde ele me dizia: nunca mais na tua vida, tu irá responder a minha mãe. Como ele era um homem muito alto e tinha uma força de leão, ele me colocou entre suas pernas, e sem piedade alguma, pegou como uma grande colher algumas brasas avermelhadas, colocou no chão, e pressionou meu joelho direito em cima daquelas brasas, onde assou parte do meu joelho. A fumaça de carne queimada subia pelo ar. Até hoje carrego esta marca no meu joelho. Minha avó, e até minha madrasta, pularam em cima dele, para me livrar daquela tortura, mas não adiantou sequer mover ele do seu lugar. Passados alguns dias, minha avó esqueceu 50 cruzeiros, na época era cruzeiro, dentro de rolinhos que estava na sua cabeça, conhecido como bobs de cabelos. E ela na simplicidade perguntou se alguém tinha visto aquele dinheiro. Mais uma vez, meu pai pensou que eu havia pego aquele dinheiro. Eu dizia que não era eu. E que eu não sabia também. Mas ele não acreditou. Fogão a gás, onde ele já havia acendido uma das trempes, e disse: fala onde você colocou o dinheiro. Eu insistia em dizer que eu não havia pegado o dinheiro, meu pai. E com muita tristeza e angústia me ajoelhei no chão com as mãos juntadas uma na outra, e implorava: não me bata, meu pai. Mas ele estava disposto a levar as minhas mãos no fogo, porque não acreditava em mim. E quando faltava centímetros para minhas mãos chegarem ao fogo, a minha avó, em desespero, procurando impedir o que iria acontecer, ela passou suas mãos na cabeça, desesperada, implorando para ele não fazer aquilo comigo. E de repente, aquele dinheiro que estava entre os bobs de cabelos caiu ao chão. Se Deus não fizer, se isto por mim, hoje talvez minhas mãos estariam deformadas pelas queimaduras ou amputadas. Então ela gritou: eu achei, não faça isto com o menino. Então ele me deixou. Cada dia que eu passava naquela casa era uma tortura. Lembro-me que tive que fugir de casa para morar de novo com a minha avó. Acontecimentos na casa de minha avó paterna. Sem dinheiro, descalço, fugir para a casa de minha avó. Hoje é cidade de São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais, Grande Belo Horizonte. Ao chegar na casa de minha avó, implorei para morar lá com ela, pois estava com muito medo de morrer. Minha avó sabia que o meu pai era violento, mas eu também sabia que, abaixo de Deus, ela era a única pessoa em que ele respeitava, e com muita raiva ele segurava o seu ódio, e às vezes poupava de me surrar. Fiquei 2 dias tranquilo, pensei que ele iria desistir de mim. Mas ao terceiro dia ele foi à minha procura, pois o que meu pai pensava era que eu estava desafiando ele, e isto crescia mais o ódio contra mim, e isto ele não aceitava. Ele estava disposto a tudo. Me lembro, está com o prato de comida nas mãos, pois todos ali estaria almoçando. Minha avó também havia almoçado naquele instante. Quando ouvir aquela voz do meu pai entrando pela porta, meu coração quis parar de bater, perdi o apetite, e minhas pernas perderam as forças, e não tive forças para correr. Aquele dia seria o dia que eu sentia que iria morrer. Meu pai já estava anunciando minha morte ao entrar por aquela porta: hoje eu te mato. Você fugiu para cá pensando que não viria atrás de você. Eu estava dentro de um quarto, não tinha como fugir daquele momento. Minha avó, muito serva do Senhor, mulher de oração, pediu para que eu escondesse debaixo de uma mesa que havia ali no quarto, forrada com uma manta branca. Fiquei ali debaixo da mesa. Ele entrou no quarto, e me procurando debaixo da cama e guarda-roupa. Enfim, chegou e olhou debaixo da mesa. Ele levantou aquela toalha, e me encarou nos meus olhos. Olhei para ele, sentindo ser o último dia da minha vida. Pensei, não há mais como correr. Então foi aí que eu ouvi uma voz alta implorando: não faz isto com o menino. Mas ele estava cego e surdo e pronto para o que queria fazer comigo. Então minha avó gritava a Jesus: cubra meu neto com o teu sangue. Quando ela falou assim, ele olhou para mim, e eu fitei dentro dos olhos dele, e pude ver uma fúria tão grande que parecia querer me devorar. Depois daquelas palavras: Jesus, cubra meu neto com seu sangue. Fiquei literalmente invisível aos seus olhos. Eu vi ele, olhava para dentro dos seus olhos, e ele não podia me ver.
E então ele ficou mais furioso, por não ter me encontrado, e disse ele para minha avó, que daquele jeito ele não iria embora, enquanto eu não aparecesse. Ainda estando eu debaixo daquela mesa escondido, com muito medo de sair para fora, e ele me ver. Comecei a ouvir gritos de desespero naquele momento, todos gritando e chorando muito. Assustado, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Na sala daquela casa eu estava escondido ainda debaixo daquela mesa dentro do quarto. Quando eu pude ouvir minha tia gritando, ela morreu. Desesperei, e mais alto comecei a ouvir meu pai dar gritos de desespero gritando: mamãe, por favor não morra. E todos começaram a acusar o meu pai pela morte da minha avó. Estava ali morta em cima de uma cama a mãe do meu pai. Todos os parentes diziam para o meu pai: viu Almeida, se você deixasse isto para lá, não teria acontecido isso. Minha avó havia sofrido um derrame, pois como disse, eu teria acabado de almoçar, ela também havia terminado de almoçar, naquele momento que meu pai chegou me procurando, como virou uma gritaria dentro de casa. Pensei: minha avó morreu, e agora? O que será de mim? Agora sim. Eu vou ser morto, pelo meu pai. Pois abaixo de Deus, minha avó, mãe de meu pai, era tudo mais importante que ele tinha na vida dele aqui na terra. E era a única pessoa que ele respeitava. Mesmo assim eu não me importei, se agora eu iria morrer pelas mãos de meu pai. Saí debaixo da mesa, e fui para junto de todos, perto de todos, e meu pai ali. Fiquei quase que perto dele, e podia olhar no seu rosto, e não havia mais nenhum ódio naquele rosto do meu. Ele veio até mim, me abraçou. A princípio pensei que seria um adeus que ele estava dando para mim. Pois ele estava ali em frente à cama que sua mãe deu o derrame e morreu. E pela primeira vez pude sentir que ali nascera um amor de pai. Para mim o medo que estava em mim se dissipou e pude junto com todos chorar ali a morte da minha avó. Às vezes Deus, para unir uma família, ele faz um milagre acontecer, a qual não entendemos o seu agir. Minha avó não respirava mais, não tinha mais pulsação, e já havia passado, não sei bem precisar o tempo, creio mais de 1 hora. Todos calados ali, de repente a sobrinha de minha avó disse: vejo que há arrependimento aqui, e vejo que pai e filho já se entende bem. Vamos todos unir aqui e fazer uma oração. E lembro como se fosse hoje, a oração que fiz foi tão grande em fé, que pude ver o milagre acontecer de repente. Acredito que naquela oração não havia mais pessoas tão interessadas na ressurreição de minha mais do que eu. Pois não sabia se aquele clima de paz e amor iria perdurar com o meu pai. Perto do corpo dela, pedir a Deus que de volta a sua alma. Então demos todos as mãos. Eu, uma criança, nunca orei com tanta fé como naquele dia. Me lembro que em minhas palavras eu dizia: Senhor, sem minha avó não vai ser mais como era, não terei ninguém para me defender. Por isso minha avó é que me defendia, e que ela volta-se para nós. O mistério de Deus começou a acontecer ali. O corpo de minha avó tremia e parecia pular da cama tremendo, e tremendo, como tivesse entrando algo dentro dela, e foi alguns minutos assim. Foi muito impactante para todos nós. O milagre aconteceu, e ela abriu os olhos, e com um olhar varrendo toda a casa, olhou um por um, até que fixou os olhos em mim e no meu pai. Deparou com uma cena que só Jesus pode fazer dentre dos homens. Quando ela viu meu pai abraçado comigo, deu um lindo sorriso, e do seu rosto desceu lágrimas de agradecimento a Deus. Anos mais tarde, minha avó relatou sobre sua morte. Ela nos disse que quando ela morreu no dia do seu derrame, ela disse que viu o seu corpo ficando para trás, e já estava acima de todos nós, mas o seu desejo era subir de encontro a Deus, cada vez mais. Ela disse que enquanto nós estava orando, mesmo subindo alto, ela ouvia nós orar, e uma voz ainda no céu lhes disse: desce porque eles estão pedindo você de volta. Ela dizia com aquela voz na sua mente que não queria voltar, pois a vontade era de cada vez mais subir. Assim ela narrou. Ela também disse que já estava prestes a chegar a uma porta bem estreita, e a voz dizia para ela: se você passar nesta porta, não poderás mais voltar. E a voz dizia: desce.
Disse ela que desceu em uma grande velocidade, e ao chegar em casa, viu que nós ainda estávamos orando, mas seu espírito estava rejeitando entrar na carne, e quando o espírito entrou, sentiu muito frio, mas estava ela de volta ali de novo conosco. Para a honra e glória de Deus. Morando definitivamente com minha avó. Meu pai em seguida aceitou a Jesus, ele passou a demonstrar, agora amor por mim, sempre que ia à casa da minha avó, levava presentes para mim, e demonstrava um amor de pai para um filho que antes era rejeitado por ele. Agora ele liberto dos demônios daquela fúria, a vida e atitude de meu pai mudou radicalmente. Servia ao Senhor Jesus de coração, eu podia testemunhar isso. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai teve um problema nos rins, e foi levado para fazer uma cirurgia em Belo Horizonte, no Hospital Sara Kubitschek, mas depois de um tempo internado, pegou infecção generalizada, e veio a falecer, com apenas 38 anos de idade. Isto foi um abalo principalmente para minha avó, que dos 4 filhos dela, era o que ela mais amava. Era ele o filho mais dedicado à minha avó. Isto abateu muito os seus anos de vida. Arrastado para a morte no alambique, aos 12 anos de idade. Assim que o meu pai faleceu, meu irmão mais novo por parte de meu pai, filho da madrasta narrada em linhas atrás, pediu a um rapaz, que estava em um alambique, um pouco de caldo de cana, pois era de costume, na cidade que eu morava os proprietários, dar caldo de cana para bebermos, e isto era em qualquer alambique. Aquele rapaz voltando-se para meu irmão retrucou que não tinha caldo de cana para dar a ninguém. Meu irmão vendo que ele mentia, pediu então um pouco de água, que ele com uma mangueira lavava o seu carro. Naquele momento, o rapaz respondeu para o meu irmão, que água também não tinha. O rapaz era um homem alto, forte e sanguinário. Já tínhamos ouvidos que a família daquelas pessoas já havia até matado várias pessoas, mas isto não posso afirmar. Afirmo que era uma família muito estúpida e cruel. A seguir, meu irmão e eu saímos devagar daquele local, e o meu irmão olhando para trás, e indignado por ele ter negado um pouco de água, não dizia nada àquele rapaz, apenas só olhava para trás, e caminhando em direção ao nosso destino para casa. De repente aquele rapaz veio em nossa direção, e desferiu um soco direto na face de meu irmão. Por ser eu o mais velho, senti o dever de defendê-lo, meu irmão. Reclamei para aquele homem não fazer aquilo com o meu irmão. Ele voltou para mim, e me desferiu um soco direto no rosto, ainda pequeno e franzino. Cair no chão rolando, levantei com uma pedra de ponta em minhas mãos, desferir direto no rosto dele com a mão fechada segurando a pedra, onde o sangue jorrou, sobre sua face. E sair correndo em sentido ao rio Paraopeba para me jogar fugindo da reação do homem. E, quando fui pular dentro do rio, fui surpreendido com gritos que pedia para aqueles homens que estava pescando na beira daquele rio para me segurar, e para minha surpresa eram todos parentes dele e tinha amigos dele ali juntos. Tinha por volta de 12 homens, que em seguida me seguraram, e me entregaram para o homem que corria o sangue de sua cabeça, arrastando-me em direção àquele alambique, para dar um fim na minha vida, e ele muito furioso por ter força superior à minha, fui imobilizado por ele, e arrastado, para dentro daquele alambique. E em voz alta ele repetia, hoje eu vou te matar, podia ver em sua face, estampado, um ódio sanguinário. Então estava eu pensando, vou morrer. Preso sozinho, naquele alambique, porque na briga meu irmão correu me deixando para trás, se meu irmão fica a tragédia seria maior. Dentro do alambique aquele homem pegou no motor de caminhão forte, aquele que arrasta toras enormes de madeiras. E tirou a correia da polia daquele motor, e começou a me bater dando sobre todo o meu corpo. Correandas, que o sangue escorria pelo meu corpo. Eram tantas correadas na minha cabeça, que eu já não aguentava mais. Sentia aquela correia de caminhão bater na minha cabeça que tinha, como se estivesse batendo em uma bola cheia de ar. A sessão de tortura sem parar durou de 25 a 30 minutos, e quando ele viu que estava na hora de concluir para me executar ele disse, eu falei que iria te matar. Disse ele para mim, me arrastando mais para o fundo do alambique, onde era um matagal enorme, só estava Deus eu e ele.
De repente eu vi sair de dentro da casa dele o seu tio, que depois fiquei sabendo que era pior do que o sobrinho, que estava para me executar. Pensei. Não há mais solução e esperança de ficar vivo. Aquele tio dele se aproximou dele, e o Espírito de Deus, através das orações de minha avó, creio nisto, entrou no tio dele, que pedindo para aquele homem parar de me bater, e que me soltasse. O sobrinho, muito furioso, ainda queria me matar. Respondeu para o tio com muita estupidez: depois que eu matar ele, aí eu deixarei. Estas foram as palavras que o tio dele precisava de ouvir, onde provocou a ira do tio contra ele. E então, o tio partiu para cima do sobrinho, e o tio me disse: foge, menino. E eles ficaram trocando socos, e eu saí correndo. Cheguei em casa quase sem vida, muito sangrando e com os olhos quase estufados para fora, por apanhado tanto com aquela correia dentada de motor de caminhão. Achei que iria morrer, com aquelas pancadas que levei diretamente na minha cabeça. O meu tio dava em mim um banho de água de sal por muito tempo. A quanto me fazia falta a presença de meu pai naquele momento para me defender. Minha avó desesperou-se, mas resolveram deixar aquilo de lado, e assim a vida continuou. Passei por diversas situações depois disso. O acidente de moto. Minha ida ao inferno. Aos 21 anos me casei, tivemos o primeiro filho, e com 3 meses de idade que tinha o primeiro filho, fui convidado pelo meu amigo para ir com ele até outra cidade de companhia, eu na minha moto e ele na moto dele. Ele iria levar sua esposa para a faculdade. No caminho me lembro que estava a 40 km por hora, descendo uma estrada. Por volta de 6:30 da tarde, do canto direito da estrada foi arremessado um cachorro debaixo da roda da minha moto. Aquilo surgiu de repente sem ter nenhuma pessoa acompanhando aquele animal. O interessante é que só eu e o meu amigo é que viu aquele cachorro, e mais ninguém viu. Ele sumiu, desapareceu do nosso meio. Perguntei: cadê o cachorro que estava aqui? Mas todos diziam que não havia cachorro ali. Eu havia escorregado no cascalho. Lembro-me de ser um cachorro do tamanho médio, e de cor marrom claro. Então, a moto foi para um lado e eu fui para o outro lado. A moto acabou ficando toda inutilizada. Dias depois meu amigo me informou que, aos seus cálculos, antes de me ver cair ao chão, enquanto ainda estava no ar, o mínimo de piruetas ao ar foi umas 10 piruetas, sem ele contar as do chão. Me lembro que ao cair ao chão, olhei para o chão, e vi o chão se aproximando da minha cabeça, e fui como uma flecha de cabeça àquele solo. Pensei: só isto, vou morrer. Mas quando minha cabeça tocou ao solo, pude sentir como se ela estivesse batendo em cima de um grande colchão de água, pois não senti dor quando ela tocou ao solo. Rolei ao chão diversas vezes e parei de frente a um poste de luz, e o mais interessante é que parei de pé, como se nada tivesse acontecido. Olhei para trás e vi que estava vindo muita gente em nossa direção, para ver aquele acidente. Olhei para o meu amigo, e ele me disse: você está bem? Eu respondi: sim. Mas naquela mesma hora sentir como se minha alma quisesse separar do meu corpo. Parte para um lado e parte para o outro lado. Minha visão ficou escura, uma dor terrível começou das plantas dos meus pés até a minha cabeça. Me bateu uma agonia terrível, aquele barulho enorme daquele povo que estava ali conversando e querendo entender o que havia acontecido ali, foi sumindo dos meus ouvidos bem longe. Eu queria gritar. Ou melhor, eu gritava, pedindo socorro. Mas ninguém me ouvia. Que coisa mais horrível! Minha visão desapareceu, e bem de longe, eu balançava a cabeça em direção ao meu amigo, pois podia ainda enxergar bem embaçado de longe. Que ainda como vulto eu lhes enxergava, e o que eu queria dizer, que não adiantava mais, pois eu estava morrendo. Sumindo da minha visão, tudo que diante de mim estava, manifestou uma grande escuridão, diante dos meus olhos. Que a nossa noite, por mais escura que seja, diante daquela cena parecia dia. Era muita treva que parecia com creme lama negra. E em meio àquelas trevas, uma voz terrível, assustadora, bradou do meu lado direito. Eu não podia enxergar aquele ser estranho com uma voz asquerosa e assustadora.
mas ouvia sua voz nitidamente, como se ouve uma voz normal aqui na terra. Olhei para o chão, não existia chão debaixo dos meus pés, mas eu podia ver meu corpo caído ao chão, branco como uma folha de papel. Não entendia por que me vi em dois ao mesmo tempo ali. Eu de pé, perto do meu corpo, mas não via mais as pessoas que ali estavam. Então, aquela voz com ódio e muita fúria disse-me: agora você irá me pagar o que você fez comigo na terra. Minha alma angustiou, e gritei por Jesus Cristo: tenha misericórdia de mim. Mas Jesus parecia não se importar, então aquela escuridão terrível foi me envolvendo, e sentir descer em uma velocidade incomparável. Pude ver que estava chegando a um rochedo, e quando já iria colocar as plantas dos meus pés naquela rocha, ouvi uma outra voz que me dizia: bem que poderia deixar você aqui. Mas devido à oração de minha serva, que a voz dizia ser a minha avó, e da igreja que orava por mim, a voz me disse: volta. Mais tarde entendi que a primeira voz era do diabo e a segunda voz era de Deus, me dando outra oportunidade na vida de seguir a este Deus tão maravilhoso, que nos livra do fogo do inferno. E quando acordei estava dentro de um carro Fusca, sendo levado para o hospital. Aquela agonia que me aflige, que hoje sei que era a morte, não é só uma dor, mas era superior à dor. Que esta dor era tão forte que transformou em agonia. Voltou aquela dor normal de um corpo humano sobre o meu corpo depois que volte do inferno. E minha voz voltou como se estivesse liberando uma água com muita pressão. Minha visão aos poucos foi voltando, voltou minha audição também. Percebi que as pessoas estavam me ouvindo. Foi aí que pude me alegrar em voltar para o mundo dos vivos. Eles me ouvindo gritar disseram: ele voltou. Acelerar mais ainda o veículo corre, e chegando ao hospital, um médico examinando a minha pessoa, disse: ele precisa de um raio-x, suspeitamos que em um acidente de tamanha proporção, ainda de moto, suspeito que ele quebrou a sua coluna. Eu estava deitado em um banco do hospital, na verdade não conseguia mover meu corpo nem para a direita, e nem para a esquerda. Eu sentia terrível dores na região da coluna. Agora eu com 21 anos para 22 anos de idade. Se a vida já era difícil com toda a saúde que eu tinha, teria agora de cuidar de uma esposa, e um filho em uma cadeira de roda. Então orei ao Senhor, pedir perdão por minhas rebeldias, e lhe prometi, que se ele não me deixasse paralítico, em uma cadeira de rodas, ou de muletas, em toda a minha vida daria este testemunho por onde eu andasse, daria testemunho desse milagre. Do que ele fez em minha vida. Certo do que o médico suspeitou, que eu havia quebrado a coluna, teria que ser transferido para o Hospital Santa Rita na cidade de Belo Horizonte. Esperei o resultado do raio-x. O médico que me recebeu naquele hospital, viu os laudos de transferência com a vasta experiência que ele tinha. Afirmou o diagnóstico dos laudos médicos que 99% minha coluna havia quebrado, sim. Mas na verdade dessa vez o médico não errou, ele tinha certeza que havia fraturado minha coluna. Mas para a honra e glória do amado Senhor e soberano Deus, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, surpreendeu aos médicos, fazendo um milagre enorme acontecer em cima daquela cama de raio-x. Eles ficaram surpresos, e o Senhor respondeu o voto que fiz. Fiquei por alguns meses ainda sem andar, as dores eram insuportáveis. De 72 quilos que eu tinha passei a ter de 30 quilos, para quem pesava outrora 72 quilos, musculoso, muito habilidoso em artes marciais do Kung Fu, estava ali agora aparecendo só o esqueleto em cima daquela cama. O diabo no quadro da cachorra Alice. Aquela do seriado de TV. Certo dia, eu estava no centro da cidade em Belo Horizonte, quando algo me chamou a atenção. Havia ali um vendedor ambulante que com suas mãos, fazia muitos desenhos de linhas de novelo de lã, e isto me impressionou naquele momento. E ele no seu anúncio ao público, ele dizia estas palavras: aprenda a fazer em casa, em pouco tempo. É tão fácil que você irá se apaixonar pelo que você vai fazer, impressionando a todos. E naquele momento, ele desce ali uma cadela, que passava no serial de televisão que se chamava Alice. Creio que você já assistiu em sua casa, este filme desta cachorra. E ele dizia: compre seu kit que já vai com os novelos de lã e o tutorial passo a passo, para você aprender a ganhar dinheiro fazendo os seus quadros.
De todos os quadros que ele havia no seu mostruário, o que mais me encantou foi o daquela cachorra Alice, que ele fazia ali ao vivo, diante do seu público. Comprei aquele kit, e a primeira coisa que eu fiz foi entrar para um canto vazio que havia em casa, fazer uma armação de 1,20x80 e estiquei sobre aquela armação um pano, abrir aquele tutorial e dei início àquela arte. Passei 3 dias tecendo aquela cachorra. Apesar de achar ela muito bom, apesar de achar ela muito bonita, eu também quase não perdia um seriado dela. Este filme às vezes passava na sessão da tarde, na Rede Bobo, Rede Globo. Ao findar 72 horas, ali terminei aquela arte. Com muita dedicação e cuidado, era de respeitar aquela ideia, pois aquela cachorra, da sua cabeça até a sua juba, para quem lembra, ela tinha uma juba peluda e bem penteada. Da mesma forma que você via aquela cachorra na televisão, eu ali tinha feito seu retrato perfeito. Minha inteligência estava sendo admirada ali. Porém todos que os viam, ficavam impressionados, e me perguntavam como era o jeito de fazer aquela réplica daquela cadela que havia ficado tão original como se via na TV. Sei que no passo a passo, eu penteava aquela lã que dava forma, à cara do animal que ali fazia. Era mesmo uma criação fantástica do inferno. Para dar inteligência e vender aquelas ideias para aquele ambulante. Então coloquei aquele quadro em cima da parede em direção à cabeceira de minha cama, e para quem entrasse na copa, olhasse direto para dentro do meu quarto onde chamasse sua atenção imediatamente para aquele quadro. Lembro-me de diversas vezes quiseram comprar aquele quadro de minha mão, mas eu não tinha ele para vender. Devido passar 3 dias para fazer. Assim que eu fiz aquele quadro, deu início a algum sintoma estranho, como calafrios, suadeiras, dores etc. Tinha uma missionária que estava sempre em minha casa orando por mim, e quando ela orava tinha uma tranquilidade. Eu não queria que ela fosse embora, pois só ficava bem, enquanto ela estava lá em casa. E quando ela ia embora, tudo aquilo voltava para mim novamente. Todos os dias sentia aquilo, e atormentado, eu nem queria mais ficar dentro de casa, pois a depressão havia me pegado, e depressão é demônios. Um dia de domingo, sentir que eu não conseguia levantar da minha cama, pois uma ansiosa ruim me sufocava, e me prendia sobre aquela cama. E novamente, porém agora mais forte, aquela cama. E novamente, porém agora mais forte, aquele calafrio, suadeiras, dor. Fiquei mais desesperado, e gritei chamando a minha esposa, socorro! E ela, não sabendo o que estava acontecendo, ela também se desesperou junto comigo. Sem saber o que fazer. Era quase às 7 horas da noite de domingo, hora que já havia me arrumado para ir para o culto na igreja. Mas não conseguia me levantar daquela cama. Orei ao Senhor, pedindo socorro, pois eu não aguentava mais aquela situação. Eu dizia: Jesus, me socorre, pois não tenho vontade de viver. Sentia naquele momento um vento frio da morte soprarem no meu rosto. Comecei a sentir que eu estava desaparecendo do meu corpo. Então uma voz veio aos meus ouvidos e disse: tire este quadro da parede e queime agora. Então eu disse para minha esposa: tire já este quadro da parede, e queime ele agora. Ela, atendendo meu pedido de urgência, bem rápido tirou o quadro da parede e levou para fora de casa e queimou. Enquanto o quadro queimava, sentir que todo aquele mal estava indo embora, e quando terminou aquele quadro de queimar, todo aquele mal que em mim estava, desapareceu do meu corpo, para a honra e glória do Senhor. Até hoje nunca mais sentir aquele mal terrível que estava em mim. Veja que o Senhor me mostrou que aquilo que nós ver e pensa não ter importância, é que o diabo está agindo. Veja que o simples animal que passava em uma televisão, tão inofensivo, era belo, porém, consagrado aos demônios. Fique sabendo que o diabo tem usado hoje muito este aparelho de televisão para destruir muitos lares, principalmente de crentes. Veja que eu não via nada demais ter um quadro de uma cachorra no meu quarto, e isto era impossível, pensei eu. Algo vir me acontecer, porque eu mesmo fiz o quadro. Se eu tivesse ganhado de alguém, poderia dizer que fizeram macumba no quadro. A macumba que fizesse no quadro poderia me atingir, mas, como foi eu que fiz, nunca pensaria nisso.
Aí você pergunta: até agora eu não entendi. Eu explico. Bom, como as pessoas consagram animais, para se tornar um ídolo das crianças, e até adultos. Também os atores e atrizes, todos estes programas de televisão, como novelas, filmes, principalmente os de terror. Tudo isso para obterem ibopes, dando inúmeras audiências a estas pessoas, para terem fama, vendem as suas almas para o diabo, e as de quem também assistem seus programas. A televisão tem destruído muitos e muitos lares, de crentes e até lares católicos, que procuram conhecer a verdade. E muitos crentes têm perdido a sua salvação, devido ter este aparelho dentro de suas casas. Tem crente que leva para dentro de sua casa muitos utensílios do diabo, e quando adentrar em suas casas estas coisas, os demônios passam a terem liberdade para perambularem em suas vidas. O que o crente pode ter em sua casa, que possa atrair os demônios, e eles podem ter legalidade na vida dos crentes? Qualquer tipo de jogos, não importa seu significado. Mesmo eu sendo pastor, eu gostava de brincar com os meus filhos com jogo de dama, FIFA, dominó, videogames, etc. Neste mesmo ano de 2015, no mês de abril, o Senhor me deu uma visão, porque eu orava incessantemente, para tudo que tivesse, dentro da minha casa e na minha vida e dos meus filhos, que me condenaria ao inferno Ele mostrasse para mim. O Senhor me deu uma visão que eu estava jogando sinuca, junto com os meus filhos, aquele jogo de bilhar. Ele me disse: tire estas maldições de dentro da sua casa. Eu não tinha aquilo na minha casa, mas levantei e vi que eu tinha vários jogos, que representava todos os jogos que estava na minha casa. Eu achava que não tinha nenhum problema ter, era simples, sem importância, pensava que isto não tinha nada a ver, e se Jesus voltasse para arrebatar a sua noiva não subiria. Mas eu estava enganado. O Senhor mostrou para mim que qualquer tipo de jogo, dentro de casa traria legalidade para os demônios permanecer dentro de casa, e não adiantava orar e mandar eles embora, pois quando se adora a dois deuses, um tem que sair, e este é o Deus eterno que se retira, pois ele não divide a sua glória com ninguém, muito menos com demônios e homens. E quando ele sai, os demônios passam a destruir, principalmente os filhos, colocando vícios, rebeldias, etc. Oséias 4 versículo 6, diz: o meu povo perece, porque lhes faltar conhecimentos. É por isso que muitos crentes estão morrendo, porque vivem nos videogames, pesteiam seus filhos, com a tecnologia do diabo. Outros que têm deixado a casa de crentes cheios de demônios, não há diferença para Deus. São as mesmas coisas de terem uma imagem católica em suas casas. São os diversos tipos de quadros com mensagens subliminares, aqueles quadros como o da Alice, de um menino, nu fazendo xixi, bonecas da Xuxa, bonecas da Barbie, bonecas da Angélica, boneco do Fofão, brinquedos dos seus filhos do Homem-Aranha, diversos brinquedos que figuram na televisão, crianças que têm nas estampas de suas vestes esses desenhos. Tudo isso são demônios. Hulk, Batman, que é o Homem-Morcegos, o nome já diz que é o próprio diabo. Todos estes personagens de desenhos animado, você pode achar que é exagero, mas peça a Jesus para confirmar que não é exagero. Fique livre destas coisas. É por isso que muitos crentes ficam todos cheios de macumbas e feitiçarias, vivem tomando remédios controlados, vivem cheios de dores, pregam em seus altares, pelas as ruas e todos os lugares que o seu Jesus liberta, porém eles mesmos nunca testemunharam a sua própria libertação. Dizem que Jesus cura, mas eles até estão desenganados pela medicina. Estas são as causas que afastam nosso Senhor de muitos lares de crentes, que passam a viver só da misericórdia do Senhor, não que o Senhor tem o dever, como Ele tem nos prometido para aqueles que são fiéis. Passam as noites acordados, eles não têm poder contra o inimigo, pois deixam o diabo reinar em suas vidas, alimentam a carne, mas não alimenta o espírito. Seus lares estão sendo destruídos, filhos rebeldes e até partindo para o tráfico, prostituição, etc. Se você dá legalidade para estes demônios adentrarem em suas casas, então vocês não precisam de Jesus. É por isso que o Senhor não responde muitas orações. Ele não divide o seu reino com ninguém, não habita em templos sujos e que servem a dois senhores.
Se você também tiver em sua casa quadros que se destaca com um olho grande, quadros que têm imagens pintadas, que você percebe que para todos os lugares que você anda, você olha para os olhos daquela imagem e parece estar viva, pois de todos os ângulos que você se posiciona, você sente que aquela imagem está te observando. Isto acontece em muitas casas. É só você fazer os testes, aqueles bonecos de Papai Noel, árvore de Natal, pois o Papai Noel representa o Santo Basílio da Igreja Católica, e a festa de Natal, dia 25 de dezembro, todo o povo do mundo comemora e adora este dia. Na verdade, esta adoração é voltada para Satanás. Os crentes, querendo ou não, os que comemoram este dia de Natal estão oferecendo louvor e adoração a Satanás, pois não se encontra na Bíblia que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Este é um dos dias que toda a população cega prostrar diante de Satanás. Chamo a sua atenção, crente, aqui. Do que adianta este crente o ano inteiro dizer que adorar o Senhor o ano todo, e no dia 25 de dezembro adoras a Satanás? Pesquise na internet quem foi Papai Noel e por que o Natal de 25 de dezembro. Muitos quadros o cristão não pode ter em suas paredes, pois os demônios tomam aquilo como esconderijos, e quando o crente ora expulsando eles de suas casas, eles não vão embora, porque ali naquela casa tem algo que dá legalidade para permanecer ali, pois foram antes consagrados a eles. Pois eles escondem atrás destas imagens, assim como a missionária ia na minha casa e orava, e eu fica muito bem. Depois que ela ia embora, tudo voltava. Por quê? Era porque ele escondia atrás daquele quadro da Lece. Pois, aquele quadro era sim, um quadro amaldiçoado, não porque eu fiz, porque aquela imagem daquela cachorra era consagrado ao diabo, e por isso que eles continuavam ainda dentro da minha casa. Por isso, meu irmão, se você tem estes adereços na tua casa, tire enquanto é tempo. Mas mesmo eu indo à igreja, eu não dava lugar ao Senhor. Minha avó sempre me advertia, e eu nem aí estava para o que ela falava. Se eu tivesse para lhes dar ouvido, isto com certeza não aconteceria comigo. Aceite os conselhos de seus pais, a avó, sendo assim será livre de futuras tribulações. Quando minha avó me aconselhava para deixar estas coisas de lado, e ler mais a Bíblia, e dar lugar a Jesus, isto me deixava muito irritado. Quando ela me dizia isto, subia um ódio dentro de mim, que dava vontade de quebrar tudo. Só depois desta árdua batalha em lutas espirituais, é que vim a entender o que ela queria me dizer, e fui reconhecer que aquela fúria que me dava era Satanás me afastando de Cristo. Mas as orações delas derrubou o inferno e me resgatou para Jesus. Era uma pessoa que cada vez mais vivia na academia, correndo atrás das minhas vaidades, se tornava uma pessoa usada pelo diabo. Nenhum dos meus colegas queria ficar na mesma academia que ali estudávamos. Começava a subir em meu coração uma chama ardente de ver sangue esguichando dos meus companheiros, que na competição para a mudança de estágio, e encarava a tudo e a todos. Fui expulso, por ser violento e ter desenvolvido subitamente, um estilo que nem mesmo os meus professores conhecia. Aquilo era tão bom aos olhos. As pessoas me convidavam para ser um boxeador, ou um lutador na categoria do Kung Fu, que traduzido seria Wushu. Queriam me levar para São Paulo, resolvi não ir. Fui saber mais tarde, depois do conhecimento, que este Kung Fu é um demônio violento e sanguinário, que recruta homens e mulheres para destruir vidas. Este demônio não manifestava em mim como se manifesta nas igrejas pentecostais. Isto porque minha avó orava muito por mim. Então vejo aí, por ele não incorporar em mim, mas sua presença na minha vida era notável, porque eu podia sentir o seu ódio no meu coração, quando me incitava a desafiar seja lá que fosse, para uma briga, e confesso nunca perdi uma batalha na carne. Briguei com 12 homens que uma vez provoquei encrenca com eles sem mais e nem menos, só para mim exibir para as pessoas que estava perto de uma praça. Sei que quando brigava com eles, não via o que acontecia, só fui perceber, depois que terminou, todos machucados, uns caídos no chão, outros correram. Isto aconteceu na João Pinheiro, na cidade de Belo Horizonte, próximo ao Detran, em uma praça em frente àquele Detran.
e quando dei por fé, teria eu arrancado com uma força exuberante algumas mini árvores de 1,70 m aproximadamente daquele jardim, que para arrancar na sua raiz, deveria ter uma força de 4 a 5 homens juntos. As pessoas tinham medo de cruzarem no meu caminho, incluindo parte de meus parentes. Eu saltava como uma mola, pulava as pessoas no salto mortal, como se fosse tão fácil. No Parque Municipal de Belo Horizonte todos os domingos, eu estava ali para fazer aquele espetáculo diabólico, colocar diabólico nisso. Tem uma feira hippie do lado daquele parque na Avenida Afonso Pena, onde 90% dos meus parentes até hoje, são vendedores ambulantes de acarajé ali naquela avenida. Me lembro que na época estava uma febre nos cinemas. O filme do Van Damme, Exterminador do Futuro etc. era o que o diabo mais queria. Encher os olhos de um exército contra Cristo. Ele queria formar este exército, e ele, o diabo, fez de tudo para que eu lhe servisse. Parece que o diabo que estava naqueles atores de cinema, parece não, hoje eu tenho certeza. O demônio que usava aqueles atores parece que havia incorporando em mim. Eu disse parece. Não disse que estava em mim. Só que eu sentia a mesma ira e ódio que estes filmes diabólicos transmitia. Bem sabemos que estes atores dos Estados Unidos, para ficar famosos, vendem suas almas para o diabo, para terem famas. Não só eles, mais tarde toda a mídia de cinema que só demonstram violência, sexos, rituais macabros do satanismo. É isto que o diabo faz para destruir inclusive vidas de crentes. Digo de crentes, porque cristão, Satanás, não consegue arrastar para o inferno. Eu também era crente. Dizia para todos que eu era crente da Assembleia de Deus. Assim como tem muitos crentes de diversas igrejas e nunca tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Na verdade, eu crente na placa de igreja, e idolatrado na religião, mas eu não era cristão em Jesus, como minha avó era. E estes atores acreditam que com eles fazendo seus pactos com o diabo levariam multidões de almas para o inferno com eles. Já vi alguns testemunhos inclusive no YouTube, que quando estes cantores e atores e atrizes morrem e já estão no inferno, eles sofrem muito mais do que uma pessoa comum, que não teve fama nenhuma aqui na terra, mas negaram a Jesus, por isso morrerem e foram para o inferno. Eles dizem que cada vez mais que as pessoas na terra cantam as músicas ou assistem os filmes destes atores e atrizes, mas ainda são atormentados pelo diabo, lá no inferno. Isto traz mais ódio infernal ao diabo, e são mais torturados dia e noite. Isto é horrível. Hoje sei que o fanatismo que eu tinha por estes atores e atrizes, eram justamente influência do diabo, para sermos laçados em sua rede, e em breve serem levados para o inferno, mas graças a Deus, em nome de Jesus, Ele me resgatou deste terrível sofrimento. Lembro-me que quando ia assistir nos cinemas filmes de artes marciais, ao chegar em casa a maior parte daqueles efeitos especiais que eu teria assistido, que também teria dublê, na cena eu não tinha dificuldades de repeti-lo igual ao que eles faziam usando dublê. Eu costumava imitá-los real sem dublê, com tanta facilidade, para praticar. Na academia, aplicava golpes nunca visto pelo meu professor, Nelson Akio Matsura, nome do japonês. Influência, essa maligna de uma mente sanguinária que Satanás implantava em minha cabeça. As coisas que eu fazia eram mesmo diabólica, coisas vindas de Satanás. Eu saltava por cima de pessoas em saltos que se chamam mortais. Era mesmo impressionantes aos olhos de quem via. Muitas pessoas, das que eu provocava, algumas delas, andavam armadas até mesmo de 7,65, uma pistola automática. Eles apontavam em minha direção, não encontravam mira contra minha pessoa. Eu saía dando saltos mortais em zigue-zague, e saí da linha de tiros ileso. Como o Senhor tem me guardado. Isto me aconteceu antes do acidente. Continuando a falar do acidente sofrido de moto, fiquei várias vezes na solidão, e chorava de dores. Meu amigo, aquele que me convidou, que até hoje é balconista de farmácia e pastor, mais inteligente do que certos médicos, e sabedoria de Deus, ainda trabalha em Betim, Minas Gerais, muito experiente na área da medicina, sem cobrar um centavo, por sua conta, iniciou um tratamento em mim, e junto com as orações da minha avó, mais tratamentos. Que resultado bom! Sei que ele usou mais de 60 ampolas de injeções de antibiótico. Agradeço a Deus e a minha avó que orava e fazia muitos remédios caseiros para mim.
E foi isso que foi fortalecendo o meu corpo novamente. E quantas noites aquele amigo passou cuidando de mim, até que eu me recuperasse. Lembro-me que durante meu tratamento, quando medicado, durante as madrugadas Satanás me atormentava. Eu tinha pavor de ficar sozinho. Sentia a presença daquele mal durante muito tempo, e assombrado eu gritava feito um louco. Sentia arrepios, outra hora meu corpo gelava, não tinha apetite, perdi completamente a coragem de estar sozinho. Às vezes lembro-me que minha esposa saia para a casa de sua tia, e eu implorava para ela não ir, mesmo assim, ela ia. Parecia que era planos que do diabo ele traçava naquele momento, para que eu ficasse só. Fiquei magro como um palito, antes pesava 73 quilos, agora estava com 30 quilos, não era de acreditar, para quem me conhecia. Vivi uma verdadeira depressão, e depressão maligna ela vem para matar, e a primeira coisa que a macumba tira das pessoas é o apetite. Porque os sintomas da macumba começa a princípio com uma falta de apetite. O plano do diabo é enfraquecer o seu corpo primeiro, para que você não demore a morrer, e assim ele se alimente com seu sofrimento. Se ele tirar seu apetite, logo sua mente enfraquece, e ele vendo que já não estava alimentando-se mais, então ele dá início à sua missão, e traz para a sua vida o medo, o calafrio, a depressão, as dores, a água passar a ter um gosto de podre. São milhares de características, de estratégia do diabo, etc. Então a partir daí você começa a ver sombras, escutar ruído, ouvir vozes, janelas, portas mexendo só, pisadas por toda a casa e muito mais, etc. Lembro-me que eu tinha até medo de ir ao banheiro sozinho. Uma vez, ao fazer minhas necessidades eu não conseguia fazer, quando parecia que dentro de mim havia um tijolo atravessado. Eu não me envergonho de dizer isso, puxei de dentro de mim algo que saiu com a forma de um cacho de uva, pareciam umas bolas de carne, era horrível. Creio que o diabo tinha colocado aquilo dentro de mim, não era nenhum órgão humano, isto eu te garanto. Não levei ao médico por vergonha. Por todos os lados da casa que eu andava, sentia medo, calafrio, arrepios. Uma sensação de pós-morte, como se eu ali estivesse morto. Mas sabia que eu não estava morto. Uma certa noite, ainda buscando o Senhor de todo o meu coração, eu não entendia por que Deus ainda deixava o diabo fazer aquilo comigo. Mais pessoas como eu, que estava naquela situação, pelo mais que eu consagrasse ao Senhor, aquele mal resistia, e ainda assim eu vivia com muito medo mesmo. Meu amigo, o diabo não ama ninguém. E não poupa ninguém. Pela misericórdia do Senhor, nós não somos consumidos. Ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a sua missão. Ele se apressa para matar o máximo, porque ele sabe que Jesus já está voltando. Enquanto mais almas ele puder levar com ele para o inferno, ele vai tentar levar. Uma noite, ao chegar da igreja depois de tantas orações ao meu favor, eu estava bem dentro da igreja. Sentia-se bem quando estava perto da missionária, mas quando nós os deixava parecia que o inferno inteiro me atacava. Mas orando em espírito sempre, como estava dizendo neste dia ao chegar da igreja, fui dormir, mas na verdade eu já quase passava as noites em claro. Ainda assim, às 3 horas da madrugada, eu tive um sonho, que o anjo disse para mim: levanta-te e coloque para fora. Vomitei. Naquele instante, na vida real, sentia frio insuportável. Me lembro que era mês de julho, e estava mesmo uma noite gelada, mas sei que durante a queda eu suava muita água fria, me arrepiava muito. Comecei a torcer a minha camisa por várias vezes, durante toda a madrugada. Sentir algo no meu estômago agitar, como eu não havia jantado, na verdade não havia fome, não conseguia comer nada, pois o diabo tirava todo o meu apetite, durante um bom tempo. Eu pensei e disse: como vomitar se não tenho nada dentro do meu estômago? Só havia água, que era os remédios, e remédios caseiro que tomei naquela noite. Devido ao acidente de moto, fiquei ainda por uns 4 meses, tomando o remédio, para sarar a dor da coluna. Apesar do Senhor não ter deixado quebrar a minha coluna, mas eu sentia muita dor na coluna ainda. E então o Senhor dizia: vomitei, vomitei.
Então enfiei 2 dedos em minha garganta, e provoquei o vômito, e por várias vezes, assim o fiz. Então havia um pênico, creio que você conhece. Na minha infância os mais velhos chamavam de urinô. Ali vomitei, saiu então, mais de um copo como uma água amarela, tão forte, que se jogasse em uma parede branca, se lavasse com água com o melhor sabão, poderia não limpar mais. Era uma noite terrível. Então o Senhor disse para mim: este é o café que você tomou na casa de sua tia, mulher do seu tio e irmão de seu pai, pois esta tia me odiava de tal maneira que só Deus para me livrar do seu ódio. Ela era casada com o meu tio, por isso chamava de tia, e sei que ela compactuou com a bruxa que fez todo o trabalho do diabo contra minha família enquanto ela me via naquela cama prostrado. Na verdade, não era ela e sim o diabo que me odeia. Então todo o resto da madrugada, vomitando aquilo, só faltava vomitar, rim, pulmão etc. Fui orando junto com minha esposa, e Deus foi me fortalecendo, até que passou alguns meses, ou melhor 3 anos de luta contra a bruxaria, que fizeram para matar eu e minha família. Um dia estava orando e o Senhor mostrou para mim que a bruxaria foi feita por uma mãe de chiqueiro, que era avó de uma prima que tenho, mas por parte da mãe dela. E todos os crentes relaxados tinham medo dela, pois ela era mesmo uma potência do inferno, e esta bruxa tinha uma grande liberdade com o diabo. Recordo que muitas igrejas tinham até medo dela fazer uma visita lá, porque quando ela resolvia ir em certas igrejas, ela quebrava tudo mesmo. E não tinham homens que se dizia de Deus ali para expulsar aquele demônio. Mas perto da minha avó, ela não chegava não. Lembro-me que minha avó estava em seu quarto trancada, quando a filha desta bruxa feiticeira, mãe da minha prima, entrou pela porta da sala, e o anjo meteu-lhe a espada, e aquela mulher ficou ali rolando travada e gritando. Minha avó, escutando, levantou, e mandou os demônios daquela mulher ir embora, em nome de Jesus. Eu ainda não havia visto tamanho poder sobre Satanás assim. Ela era mesmo mulher de oração. Na minha família, não tem intercessora, igual ela era. Hoje ela está com o Senhor. Também entrava no seu quarto 7 e só levantava 7 da manhã no outro dia, orando de testa fixa no chão, tinha calo na testa e joelhos, e praticamente era quase todos os dias. Que diabo suportaria isso? Nenhum. É óbvio. Bom, agora eu já sabia quem fazia as macumbas e feitiçarias contra mim. Então peguei o nome desta bruxa e coloquei debaixo dos meus joelhos, eu e minha esposa, e alguns irmãos da igreja. Então oramos a Deus. Por um tempo, aquela bruxa sempre me via no mercado e me cumprimentava. Eu inocentemente respondia a sua pergunta, e dizia: vou bem. Mas para o outro lado, a mãe da minha prima sempre estava indo na minha casa, e ficava sempre conversando com minha avó, e a mãe da minha prima passava para a bruxa, a mãe dela, que trabalhava com sua magia diabólica, dizia para me matar. Quem estava ficando mal era a bruxa cada dia que passava, pois a filha da bruxa, ela sondava direto, pescando da boca de parentes nosso, perguntando se eu estava me queixando de dores, isto para saber se a bruxaria estava fazendo efeito sobre mim. Fique sabendo, se tiver alguém que mexe com estas porcarias, te conhece e fica te sondando, ou perguntando sobre seu casamento, como está, sua saúde, etc. Alguém pode ter pagado para eles fazerem um trabalho de feitiçaria contra você. Filhos do diabo, eles mesmo, que saem investigando para ver o resultado. Se o diabo fez o que eles pediram, que seria matar a vítima ou destruir da melhor forma a vítima, então desconfie disso. E você só pode destruir isso, só no nome de Jesus, e em uma igreja que tenha uma luta acirrada contra o diabo. Esta igreja tem que trabalhar 24 horas com libertação. Acredito que isto só acontece em algumas igrejas pentecostais, por a menos esta é a minha chamada. E hoje somos tropas elites de Cristo, somos o pelotão de choque celestial, onde a tropa ostensiva não vai. Nós estamos lá. Quando estes feiticeiros dizem que gosta de você, mas se disfarça, eles sempre vão perguntar: como vai você, sua família, se a sua saúde vai bem, ou não. É para saber o resultado das macumbas que atuam em tua vida.
Saiba, se você tem visto que sua vida está cada vez mais pior, e com estes sintomas que citei há linhas atrás, tenha certeza que você e sua família é afligida por esse mal enviado. Depois de curado, me dediquei mais ao Senhor Jesus, passei a orar e jejuar mais, comecei a ter uma comunhão com o Senhor de verdade. Bom, ainda assim, continuei buscando ao Senhor, e quando parecia que a coisa iria melhorar, veio outra tribulação, que achei que não iria suportar. Comendo só batatas, morava ainda na casa de minha avó, e ela por uns tempos, se mudou para a casa de sua filha, minha tia e irmã de meu pai, deixando eu e minha família morando em sua casa. Mas por um tempo fomos esquecidos por todos, não tinha emprego, não encontrava emprego, por onde quer que eu fora, a fome bateu na porta de nossa casa. O primeiro passo que eu tive foi vender o terno que eu havia me casado, para comprar leite para o meu filho, e para alimentarmos. Fiquei desesperado, depois disso já não tinha mais dinheiro, volta e meia, uma irmã missionária erva que nos dava uma lata de leite, para o nosso filho tomar e volta e meia, algum alimento, para saciar nossa fome. Que vida angustiada! Parecia que isso nunca iria ter fim. Que Deus continue abençoando esta missionária que até na data deste ano de 2016 ela vive com sua família, na mesma cidade de São Joaquim de Bicas, Minas Gerais. Quando ela não podia mais nos ajudar, não havia mesmo como. Agora vejo o meu filho ter que beber mingau de farinha de mandioca sem açúcar. Outras vezes só água doce, quando tinha açúcar. Passamos noites e dias, às vezes sem alimentar nada. Meus parentes nos abandonaram. Ninguém mais ligava para nós, até mesmo a minha avó. Deus permitiu que nem ela mesmo procura-se por informação de nossas vidas. Agora as coisas só pioravam. Novamente, entrei muitas vezes em pânico, então fazendo um servicinho aqui, outro ali, conseguia granjear R$ 5. Naquela época do ano de 1993, sei que era o valor como se fosse hoje, que na época era cruzeiro, e encontrei vendendo em um postos de gasolinas, na cidade que eu morava em São Joaquim de Bicas, Grande Belo Horizonte, Minas Gerais, um saco de batata, por R$ 5, então eu comprava e levava para casa. Passamos 3 meses comendo batata pura, ora batata assada, batata frita, batata cozida, purê de batata, tudo feito só na água, sopa de batata, no final de tudo era batata. E mais batata. Eu passei a viver orando nos montes e buscando uma comunhão com Deus, já que vamos morrer de fome, pois o estômago nosso não estava mais aguentando comer de dia e noite, batata no almoço, no jantar e no café da manhã. Então, disse para mim mesmo, farei alguma coisa para Deus, nem que tenho que morrer no monte orando. Eu dizia em minhas orações, Senhor, não aguento mais comer só batata, eu, minha esposa e a criança, estamos desnutridos, por favor me ajude. Parecia que Deus não se importava com a gente, calado ele continuava, e parecia que nem estava nos ouvindo, mas Deus na verdade, ele estava trabalhando em silêncio ao nosso respeito, só não entendia ainda aquele mistério. Então vi que o pouco que eu estava ganhando, com alguns bicos, palavras que usamos aqui em Minas Gerais, refendo a trabalhos informal. Entendemos, como trabalho, ou seja, trabalho sem fixar a carteira. Vi que com 5 cruzeiro, dava para mudar o cardápio, dava para comprar algo diferente, para comer em nossos dias. Comendo só pé de frango. Então, passando frente a um mercado, vi uma promoção, que me encheu os olhos, e alegrou muito o meu coração. Era pé de frango que estava naquela vitrina, e fiquei tão freguês daquele mercado, que parecia que era só nós da minha família que consumia pé de frango, naquele mercado. O dono do mercado, quando via eu apontar, ao longe, creio que ele ficava muito feliz, porque pé de frango era o que ele tinha mais barato no seu mercado em vista de carnes, e queria mesmo se livrar logo cedo daqueles pés de frangos. Haja pé de frango para nos alimentar. Até nos inícios era muito bom. Não sei se os frangos que o frigorífico matava eram os da minha cidade, mas confesso que dificilmente via na minha cidade um frango ou galinha cruzar em meu caminho. Acho que eles só matavam os frangos para vender os pés para nós. O quilo de pé de frango estava mais barato do que o saco de batata, resolvi comprar 5 cruzeiros de vez de pé de frango.
Me lembro que dava quase 5 quilos de pé. Levei para casa feliz da vida. Disse eu para minha esposa: hoje Deus nos deu um presente. Hoje não iremos comer mais batata, e sim pé de frango. Bom. Quase 4 meses comendo batata, né? Ela olhou para o céu, e agradeceu a Deus, por livrar das batatas. Podia ver seu rosto brilhando, quando ela viu quase 5 quilos de pé de frango dentro da nossa geladeira que minha avó teria deixado conosco. As contas de água e luz, parentes levava para minha avó pagar, pois não tínhamos dinheiro para pagar água e luz, e aí passamos muito tempo comendo pé de frango, no almoço, na janta e no café da manhã. Era pé de frango, cozido, pé de frango frito e daí por adiante. Enjoados depois de alguns meses comendo só pé de frango. O estômago já não estava mais aceitando comer tanto pé de frango. Oramos a Deus, que mudasse o nosso cardápio, e com o tempo ele mudou. Do pé de frango para o pescoço, do frango, do pescoço para a asa do frango, dia e noite comendo pescoço depois dia comendo asa 1 ano e pouco vivendo assim. Não me lembro dessa época ter comido peito do frango, ou coxa do frango, na época desta provação não. Um dia no desespero, neste dia não ter nem mais nada do frango para comer pois seu preço já não era compatível com o que eu ganhava, fazendo bicos de trabalhos, ainda desempregado com curso de vigilante, para cima e para baixo, procurando emprego, não conseguir nada, então disse para minha esposa: não temos nada para comer, irei pescar, e voltarei assim que pegar alguma coisa, para comermos. A vitória do emprego. Peguei uma bicicleta velha que tinha, e pedalei mais de 40 quilômetros para ir e 40 quilômetros aos todo 80 quilômetros e daí voltar. Fiquei ali naquele rio o dia todo, e parte da noite, sem pegar um peixe sequer. Na verdade, nem beliscava no meu anzol. Eu chorava como uma criança dentro das matas, não entendia por que aquilo nunca passava, quanto mais orava, mais profunda ficava a prova. O que eu não entendia é que, do meu lado havia alguns pescadores, pescando com a mesma isca que eu. Eles não paravam de puxar grandes peixes para fora da água. Que tristeza que eu ficava. Mas ainda assim dizia: Jesus, tu és maravilhoso. Andava dando glória a Deus e cantando. Outra hora chorando, para cima e para baixo. Resolvi então voltar para casa de mãos vazias, por volta das 8 horas da noite, com fome e sede, e cansado, pedalei 40 quilômetros de volta para casa. Chegando na cidade, fui informado por um primo que tinha um trailer na praça. Disse ele para mim que um carro da empresa de vigilância havia ido à minha casa e deixado um uniforme para que eu começasse a trabalhar no outro dia, pois aquela empresa de vigilância havia sido contratada para prestar serviços ali na minha cidade e como eu havia deixado há mais de 1 ano um currículo na empresa com todo o meu endereço, eles já levaram o uniforme completo para iniciar o trabalho no outro dia na garagem da prefeitura daquela cidade. Enquanto eu chorava na pescaria, Deus estava trabalhando para iniciar a minha vitória. Que alegria! Cheguei em casa, minha esposa chorava como uma criança, eu então pulava de alegria, já imaginando comer e beber, como um ser humano desejava. Minha vida começou a ter uma dignidade, depois daquele emprego. E deu uma estabelecida, pois podia agora com o salário que eu ganhava, sair das batatas e pescoço e asas, que enfadamos de comer. Deus é fiel. Mais provações. Invasão de macumbas e feitiçarias. A vida estava boa, estava indo tudo bem, eu com Jesus e Jesus comigo, feliz tranquilo. Então meu filho com 1 ano e 8 meses de idade, começou a adoecer. Agora um menino, que se alimentava de 2 a 3 mamadeiras por noite, agora já não tomava nem mesmo uma mamadeira. Ficamos desesperados de noite, deitamos o menino saudável no seu berço, e de manhã, o menino gritava de dor e com febre. E nós sem entender por que aquele repente acontecido. Ninguém conseguia nos explicar, deitado em minha cama durante o dia. Neste mesmo dia que a criança estava doente, uma voz veio a mim e disse: levanta e vai ao encontro da missionária Erva. Eu não sabia quem era ela, mas já tinha ouvido a falar dela. Como eu era crente, congregava em uma determinada igreja, já havia casado de ouvir o meu pastor sempre falar mal do ministério desta missionária junta com seu marido pastor.
Então eu dizia: como que irei, se o meu pastor é contra este povo? O meu pastor dizia que aquele que fosse no culto daquela missionária, estaria disciplinado ou excluído da igreja, e a Bíblia diz em Efésios 13:17: obedecei aos vossos pastores. Fiquei com medo, mas depois entendi. Obedecer no Senhor, e não nos preceitos ou querer humano. Porque quem salva é Jesus e não placa de igreja ou religião alguma ou pastor. E como nós defendia a placa da igreja e não a Jesus, decidi resistir à voz de Deus. Naquele dia eu não fui. Então as coisas foi apertando, e o menino, ficando pior, cada vez mais, como no ministério que eu estava, não fazia o que esta missionária oferecia, um trabalho sincero de libertação, dentro da palavra de Deus. Ali onde eu estava ninguém vinha para nos ajudar, porque eles eram um povo covarde, que não se esforçava a lutar pela libertação das almas daquele ministério, e onde eu estava congregando, o Senhor não teria como iniciar em nossas vidas um trabalho de libertação, porque eles não seriam capazes de enfrentar os demônios como aquela missionária tinha toda a coragem. Na verdade, falar no nome do diabo, para eles era horrível, pois eles diziam que falar no nome do diabo não era para falar, porque lá na igreja só tinha que falar de Jesus. Como podemos falar de Jesus sem falar do seu inimigo? Por isso que Jesus veio, para nos livrar das garras de Satanás. Nunca pensei que em toda a minha vida passada, eu jamais veria isto acontecer. Então sabia que o pior estava para vir, e sem a ajuda desta serva de Deus, minha família toda iria morrer. Assim também existem muitas pessoas, que estão vivendo a vida que eu vivi, pois estão em suas igrejas, morrendo, e apegado cada vez mais em placa de igreja. Hoje aprendi que a placa de igreja é tão importante que só fica do lado de fora. Eu e minha família, até brigava para defender placa de igreja denominação ética. Assim foi que nós aprendemos, onde estávamos, aprendendo a morrer por causa de uma denominação, como se fosse uma lavagem cerebral, feita em nós com tempos que ficamos ali, homens que se intitulam serem servos de Deus, mas na verdade, eram um mercenário, porque, anos mais tarde ouvimos que aqueles ministérios que estávamos se dividiram. Deus, quando vê as almas, sofrendo e pedindo socorro, Ele empenha em resgatá-lo. Muitas pessoas preferem morrer tomando remédio controlado, adorando uma placa de igreja, porque diz ter nascido ali, que irão morrer ali. Isto chama uma lavagem cerebral, para a adoração, a homens. Muitas pessoas estão cegas, pois defendem seus pastores, como se estivesse defendendo o próprio Jesus Cristo. Creiam neles do que na santa palavra de Deus. Não verem em suas igrejas Jesus, curando mais, libertando, batizando, e também nem mesmo pregações de arrebatamento de Cristo. Não pregam mais o amor, só a separação. Só pregam o reino da terra. A teologia da prosperidade, a vaidade é bem-vinda. O chamado de Deus muitos não entendem e repudiam. Estão dentro das igrejas, morrendo, tomando remédios controlados. As ovelhas, e até os que se dizem pastores. Não creiam no que está escrito em Isaías 53, hoje só se vê dentro de igrejas, ao invés de pregar a palavra de Deus, nos altares consagrados, falam de futebol, de política, e de riquezas. Estas igrejas com os seus ditos pastores mercenários, terão muito em breve, um acerto com Jesus Cristo. Muitos crentes dentro de certas igrejas estão morrendo envenenados com os remédios controlados, estão morrendo macumbados, doenças enviadas das trevas, por bruxos, que invocam a Satanás, para destruírem crente e suas determinadas igrejas. Porque Satanás sabe bem e conhece verdadeiramente os que servem a Jesus Cristo, de corpo, alma e espírito. A estes, o seu poder é inútil. Não podem acertar eles, mas ao contrário de muitos que estão fracos, porque não servem a Jesus, e sim as suas grandes Babilônias chamadas igrejas evangélicas católicas, aliadas a este mundo, que não são chamadas igrejas do Senhor. Você que está ouvindo ou lendo o meu testemunho, procure uma igreja santa que tem uma batalha espiritual, de libertação, porque quem está preso, nas garras de Satanás, com certeza está cego, como estes doutores da lei dos últimos tempos. Macumba e feitiçaria na família. De repente, em meio àquelas alegrias depois do emprego, o tempo da alegria acabou, e começa outra tribulação,